Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse estudo, vou abordar a seguinte questão: o que você entende pela Bíblia? Abordarei nesse estudo 23 fatos sobre a Bíblia. Espero que ele seja útil. Primeiro fato: ela é o livro mais reproduzido, vendido e dado como presente no mundo. Segundo, ela é um livro completamente confiável. Terceiro, e mesmo que haja o que pareça ser contradições, para cada contradição há uma explicação. Quarto, a Bíblia é uma palavra grega, na forma plural, que significa livros. Quinto, na versão protestante, há 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Sexto, apenas o judaísmo e o cristianismo utilizam o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento só o cristianismo. Sétimo, a cor que se tornou tradicional é por causa da cor preta, que era mais barata. Oitavo, ela não foi entregue já pronta e nem no formato de livro como conhecemos hoje. Nono, temos esse livro como sendo a palavra de Deus e como mensagem inspirada divinamente e digna de confiança. Décimo, ela levou um período de 1500 anos para ser confeccionada por dezenas de escritores, cerca de 40. 11º, de fato, as escrituras começaram a ser escritas cerca de 1500 anos antes de Cristo e foi finalizada em cerca de 100 anos depois de Cristo. 12º, Gênesis foi provavelmente o primeiro livro a ser escrito em 1500 anos antes de Cristo e o último foi o Apocalipse, entre 90 e 96 depois de Cristo. 13º, há um período de tempo de 400 anos que separa o último livro escrito do Antigo Testamento e o primeiro livro escrito do Novo Testamento, e que é conhecido como período interbíblico ou intertestamentário. 14º, o Antigo Testamento, em sua maior parte, foi escrito em hebraico, e há partes que foram escritas em aramaico. Já todo o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné. 15º, até que os eventos bíblicos fossem repassados para a posteridade através da tradição escrita, eles eram repassados através da tradição oral. 16º, os eventos bíblicos originalmente foram escritos em placas de madeira, cerâmica, pergaminhos, que eram couros de animais, e papiros, que eram folhas de árvores trançadas. Nisso, os papiros e pergaminhos eram enrolados e formavam rolos. 17º, os livros do Antigo Testamento e depois os do Novo Testamento não tinham nomes, porém receberam nomes conforme o que relatavam, e receberam nomes de origem grega. Gênesis significa criação, em princípio, e Apocalipse é revelação. 18º, antes da invenção da imprensa, os livros bíblicos, que eram escritos em pergaminhos e papiros, passaram a ser escritos em páginas escritas à mão, e que eram conhecidos como códices. E essas páginas eram costuradas para formarem livros como conhecemos hoje. 19º, os livros não eram divididos em capítulos. Entretanto, o arcebispo de Cantuária, Stephen Langton, teve essa iniciativa, porém faleceu em 1228, e foi o cardeal Hugo de Saint-Pierre que o fez em 1250. 20º, tempos depois, o rabino judeu Mordecai Natan dividiu o Antigo Testamento em versículos em 1448. Já em 1551, Robert Stephanus adotou essa divisão do Antigo Testamento e fez uma divisão semelhante ao Novo Testamento. Assim, a primeira Bíblia completa em capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560. 21º, a Bíblia, ou seja, a Bíblia de Gutenberg, foi o primeiro livro impresso no mundo. Ela começou a ser feita em 23 de fevereiro de 1455 e terminou 5 anos depois, e teve como idealizador a Johannes Gutenberg. 22º, a primeira Bíblia em português, apenas o Novo Testamento, se deve ao pastor João Ferreira de Almeida em 1681. Porém, a primeira Bíblia completa do Antigo e Novo Testamento em português foi feita em 1821. E 23º, no Metodismo Mundial, o artigo de religião número 5
da suficiência das Santas Escrituras, afirma o seguinte: as Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação, de maneira que o que nelas não se encontre, nem por elas se possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé, nem se deve julgar necessário para a salvação. Entende-se por Santas Escrituras os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento, de cuja autoridade nunca se duvidou na Igreja, a saber, os 39 livros do Antigo e os 27 do Novo, na versão protestante. Que Deus abençoe nesse estudo a respeito da Bíblia. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aprender algo mais sobre a Tua Palavra, a Bíblia, e assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.